I had had this eureka, aha sensation 1,000 times in those years. And I had it again. I said, I've got it. And I went back to the hospital, got a freshly extracted intracapsular cataract, brought it back to his office, and took his ultrasonic drill, and for the first time, I was able to gently subscribe lines onto the cataract without it moving away, without it jumping away. Quem observa hoje a cirurgia de catarata por facoemulsificação, realizada em 10 minutos, com lentes dobráveis que passam por incisões autocelantes de 2 mm, com viscoelásticos de alta densidade e aparelhos que usam controles eletrônicos de fluxo ultrassom, não imagina que essa cirurgia surgiu quando não existia DSS, viscoelástico e o microscópio sequer era utilizado. Tudo isso quando, ainda por cima, a lente intraocular era vista como algo que não deveria nunca ser implantado. Also, at that time, attending all of the American Cataract Society meetings, met Paulo Fontes, who was a wonderful surgeon. I met Miguel Padilla, who was a wonderful surgeon. They were both taking phaco back to Brazil. And it was very difficult to take this operation to another country because no matter where you went, you were condemned. You were crucified. And those early pioneers paid the price. Their reputations suffered, but they believed in what they were doing, and they ultimately changed the way ophthalmology was practiced all around the world. Essa é a história destes loucos, destes rebeldes, destes que pensam diferente. São loucos porque quando alguém é louco o suficiente em pensar que pode mudar o mundo, geralmente consegue. A gente tem que reconhecer que toda grande novidade às vezes provoca, não é? Grandes resistências, mas graças a Deus nós conseguimos progressivamente abrindo as portas do nosso serviço, fazendo uma coisa que era rara até então, colocando uma câmera dentro do centro cirúrgico e abrindo e expondo o que nós fazíamos para os colegas, para que eles tomassem conhecimento de que essas técnicas realmente representavam o futuro da cirurgia da catarata. Quando começou aqui tinha muita resistência dos caras que eram proeminentes na época, que não acreditavam. Então nós tínhamos um problema, né? Não tinha quem perguntar, né? Ninguém fazia isso aqui, então a gente tinha que viajar aos Estados Unidos todo ano, né, para acompanhar as coisas, para saber onde é que a gente podia melhorar. Então a gente passou por todos os facoemulsificadores até hoje, todos eles a gente foi passando em cada um, a gente ganhava um pouquinho mais de segurança, entendeu? Mas a dificuldade do início foi essa, com quem aprender? A gente teve que aprender com nossos próprios erros. Afonso Patorelli era professor com título de livre-docente, e é curioso que ele acabou, em função da facoemulsificação, se afastando da universidade. Ele renunciou, ele pediu demissão, porque ele achava que lá dentro da universidade ele não teria espaço para poder se dedicar integralmente à facoemulsificação e aos implantes intraoculares. O problema é que desde aquela época as universidades também tinham problemas de financiamento. Você vê, o próprio equipamento ficou à disposição da UERJ, como era chamada, Universidade do Estado da Guanabara, e não conseguiu viabilizar uma maneira de adquirir e ficar com o equipamento. Nós fomos obrigados a procurar uma outra entidade e fomos encontrar na irmã Matilde, lá no Hospital São Vicente de Paulo, as condições para que aquele equipamento que veio em demonstração ficasse no país. Então ela adquiriu o aparelho e colocou lá no Hospital São Vicente de Paulo. E lá nós passamos a ficar integralmente, nós operávamos de segunda a sexta,
Primeiro nós fizemos uma série de wet labs lá mesmo, dentro do hospital, e depois começamos a dar cursos para os colegas que quisessem vir ao Rio aprender a facoemulsificação. A primeira cirurgia no Brasil, a primeira demonstração, foi feita pelo Sinskey, em agosto de 1975, no Hospital Pedro Ernesto. O segundo aparelho a vir para o Brasil foi para Vitória. O Argel Barbieri foi um colega que assistiu aos nossos cursos, se animou, comprou, pôs um aparelho lá e logo já estava fazendo um evento em Vitória, e nós fomos lá participar com ele. O Argel foi o primeiro curso com faco em que fizemos demonstrações de cirurgias lá em Vitória. O segundo aparelho foi em Fortaleza. José Emilson de Barros comprou um aparelho e instalou lá em Fortaleza. O outro aparelho foi em São Paulo. O senhor Abujamra também comprou um equipamento de faco. E os outros dois aparelhos, logo a seguir comprados no Brasil, foram aqui no Rio. O professor Luiz Eurico Ferreira e o pessoal da Casa de Saúde São José. Depois disso a gente perde, aí eu já não sei mais. Eu até brinquei numa reunião do CRM. Então o que eu faço com a minha clínica? Eu tenho uma clínica de cirurgia experimental, porque catalogaram tudo como experimental. E era, para a gente que estava fazendo, era uma coisa quase que habitual. Eu comprei junto com o Coso, o Marivaldo, várias pessoas no Santa Cruz, um site. Não sei se era uma bomba, fechava, abria, como chama? Diafragmática. E aí, esse já estava mais avançado, esse já tinha vitreia, já estava... mas antes tive um Daisy e tivemos o Universal, o primeiro Universal, quando a cirúrgica da Alco entrou no Brasil, a gente teve o primeiro faco deles, depois fomos para o 10,000. Na época do 10,000 já estava melhor. E aí acho que o Gimbal já tinha escrito a cápsula Rex, só que antes não tinha nem cápsula Rex. Quando entrou o Hilo, nossa, que maravilha! Pôr uma córnea, fazer uma cirurgia com o Hilo, fazer uma capsulotomia com o Hilo, que antes era aquoso e bolha de ar. Nós procurávamos frequentar os congressos nos Estados Unidos. Eu ia sempre a dois, o da Catarata e o da Academia Americana de Oftalmologia. E dessa maneira nós íamos nos enfronhando e trocando ideias e falando, olha, encontra dificuldade dessa maneira, como é que você superou isso, como é que você superou aquilo. O Sinskey realmente foi uma pessoa fantástica, porque ele nos adotou. Ele nos adotou em termos de buscar facilitar tudo que fosse possível para que o nosso aprendizado fosse mais rápido. O Sinskey, foi ele quem recebeu lá o Pedro Maci e o Fatorelli para fazer os cursos. Posteriormente, Padilha foi. Eu queria, e todo mundo tinha ido, né? O Padilha tinha ido, o Fatorelli, e eu não tinha ido. Só que eu não tinha dinheiro para ir. Aí eu resolvi, eu tinha um Fusquinha, vendi o Fusca para o contador do hospital e falei para o Sinskey que eu ia lá, ia ficar com ele lá. Ele me hospedou na casa dele, cara. Eu fiquei lá uma semana na casa dele. Então ele foi um sujeito assim, recebeu a gente, mas de uma maneira. Aí eu saía de lá e eu queria ir visitar o Binkhorst na Holanda. E visitar o Arnold também em Londres. Porra, o Sinskey pegou o telefone e ligou para os caras. Tá indo um amigo meu aí. Pô, você já pensou que você chega num lugar desse? Numa reclamação com o Cucaracho, né? O Cucaracho chega lá e o cara te recebe, leva para o negócio. Foi um negócio assim, é um cara que eu tenho uma gratidão. Eu fiz medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E depois eu fiz a residência de oftalmologia sob direção do professor Hilton Rocha, né, em Belo Horizonte. Fiz doutorado lá em Belo Horizonte, sob a direção do professor Nassim Caliço, que está vivo até hoje, né, que até eu operei de catarata, por sinal.
Mas e depois, o turning point, né, a coisa que virou foi a minha ida para Nova York, que eu fiz um fellowship em cirurgia refrativa com o professor Richard Trautmann. Mas na época lá, tinha um programa de catarata com Jack Dodek, que eu acabei ficando mais na catarata que propriamente na refrativa. Quando foi isso então? Isso foi em 1982. Em 82. E foi fazer o fellow com Trautmann. Que eu fazia com Trautmann de cirurgia refrativa. E ele foi o pioneiro, porque ele levou a cirurgia refrativa para os Estados Unidos. Mas o Trautmann também, naquele artigo, né, que tinha levantado, ele foi um dos primeiros a descrever o uso do microscópio. Sim, ele que introduziu o microscópio cirúrgico. Ele que introduziu o microscópio cirúrgico. Tá, não tinha, as cirurgias eram com lupa, né? Ele introduziu o microscópio cirúrgico. Mas interessante é que lá no Manhattan Eye, que é um hospital já tem mais de 100 anos, né, que fica lá na rua 64, entre a 2ª e a 3ª Avenida, e era um hospital, foi o berço da facomusificação. O Kellman, em 67, ele fez todas as cirurgias lá. E, no entanto, quando eu cheguei lá em 82, eu fiquei impressionado porque ninguém fazia facomusificação e tinha uma série de aparelhos lá de facomusificação, todos colocados num cantinho, mas ninguém fazia, né? Então, até 84, que foi outro marco importante, lá nos Estados Unidos, eram pouquíssimos que faziam. Eu posso aqui citar para você aqui o Richard Kratz, e o Sinski, que foi muito ligado ao pessoal lá do Rio, Moacir, o Pedro Moacir e Fatorelli, e os mais novos, que eram o PC e o Padilha, né? Mas praticamente de 67 até 84, praticamente não existia faco. O faco começou a vingar mesmo com o surgimento da lente dobrável de Masako Tako, a famosa Masako Tako, foi em 1984. Aí que foi o turning point mesmo da facomusificação. Você estava lá nos Estados Unidos? Não, eu já tinha voltado, mas estava acompanhando. Né? Então esse foi o turning point nos Estados Unidos. Né? Aí começaram a fazer, e aqui no Brasil também. Tanto assim que a sociedade nossa ela foi fundada nessa época, mais ou menos. Aqui eu tenho até um livro muito interessante, publicado pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, 90 anos de história. Esse livro, ele apresenta aqui praticamente quase todas, se não todas, as reuniões científicas que ocorreram na Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E nesse livro tem aqui, registrado no dia 26 de julho de 1979, uma mesa redonda sobre atualidades na cirurgia de catarata e do glaucoma. Essa reunião foi uma reunião histórica. Primeiro porque o então presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Vidal-Reta, o Vidal-Reta era um mexicano que veio para o Brasil e aqui desenvolveu a sua clínica e chegou a ser Alberto Vidal-Reta, a ser presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E é lógico, ele quis levar o tema para dentro da sociedade para ser examinado, discutido. E ali se reuniram alguns dos maiores oftalmologistas do país, como o professor Renato de Toledo, que era o catedrático da Unifesp, né? Teve lá o professor Clóvis Paiva, de Pernambuco, Hilton Rocha, de Belo Horizonte, Paulo Braga de Magalhães, que era da Santa Casa de Misericórdia, e o próprio professor Werther Duque Estrada, que foi quem abriu o hospital lá, Pedro Ernesto, da UERJ, onde ele era o catedrático, para que se produzisse ali uma sessão para discutir. E, infelizmente, a maioria criticou tanto a faca quanto os implantes, de uma maneira realmente um tanto quanto agressiva. E essa sessão ficou marcada, né, pela maneira como condenaram, né, as cirurgias de faco e implantes intraoculares. Felizmente, eles no futuro acabaram, né, recuando, aceitando, e alguns deram a mão à palmatória. O professor Hilton Rocha, num pronunciamento em Curitiba, ele realmente falou que a verdade dos fatos mostravam que nós estávamos certos e ele
estava já adotando em Belo Horizonte essas técnicas. O professor Clóvis Paiva também foi outro colega que, numa apresentação em Manaus, também até esse pronunciamento dele ficou publicado nos arquivos brasileiros de oftalmologia, também dando a mão à palmatória e aceitando esses avanços. Ou seja, aquilo ali praticamente selou o nascimento da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares, porque quando terminou aquela reunião, eu me lembro muito bem do Dr. Pedro Moacir ter comentado: nós precisamos criar uma sociedade realmente que nos dê um pódio para que a gente continue defendendo essas técnicas. E aí surgiu naquela noite de, repito, 26 de junho de 1979, o embrião do que se transformaria em 81 na Sociedade Brasileira de Implantes Intraoculares. Você foi o primeiro faqueiro do Nordeste? Não, eu acho que de Recife Marcelo foi depois de mim. É porque ele assim, não é muito conhecido no meio científico. É Haroldo Samartim. Ele começou antes de mim a facu. Agora, assim, na verdade foi mais ou menos na mesma época, entendeu? Eu fiz antes alguns cursos aqui no Brasil e depois fui, Malone tem um curso lá na Costa Oeste, eu fui ver, fiz o curso, mas o curso nos Estados Unidos, na Califórnia. Foi quanto isso, mais ou menos? Eu acho 89, 90, por aí. Eu comecei fazendo Intra, na residência, até a década de 80. Foi quando começou a facu. Aí a facu deu aquela queda e começou a extracapsular. Também introduzida por Padilha, por Pedro Moacir, Fatorelli e Paulo César Fontes, né? Eles introduziram. E aí eu fui fazer o curso deles. E comecei lá que eu comecei a aprender a fazer a extracapsular e aí comecei a fazer. O primeiro presidente da Sociedade de Implantes Intraoculares foi o Pedro Moacir de Aguiar, isso em 83. A sociedade foi fundada em 81. Então, o primeiro evento foi em 83. Nós tivemos mais ou menos uns 400 participantes, mas para aquele primeiro evento nós conseguimos trazer os melhores profissionais da época para o Congresso para fazerem suas palestras, suas conferências. O segundo presidente foi o Afonso Fatorelli e o Congresso foi em 85. Eu organizei o terceiro e fui presidente do terceiro simpósio internacional, que foi em 87, e o Paulo César veio a ser o quarto presidente, iria fazer o congresso dele em 89, mas naquele ano coincidiu de no Rio também aconteceu o Congresso Pan-Americano de Oftalmologia. Então o CBO na época nos pediu para transferirmos o nosso evento para 1990, abrindo mão de 89 para o Pan-Americano. Daí em diante, os congressos passaram, os internacionais, a serem sempre nos anos pares. Minha formação, eu fiz a minha faculdade lá em Manaus mesmo, e fiz a residência em Belo Horizonte, na Santa Casa de Belo Horizonte. E da Santa Casa de Belo Horizonte eu fui para Ribeirão Preto, fiz mestrado em estrabismo com o Dr. Arley Bicas, estrabismo, com Arley Bicas, e que me deu assim uma guia, um norte de postura. E a partir daí eu fui para Manaus, né, fazendo catarata extracapsular. A oftalmologia em Manaus, quando eu cheguei, tinha alguns colegas que eram referência muito mais na ceratotomia radial, né, que na época, nessa época da residência, que eu estava terminando a residência, a ceratotomia radial ainda estava em alta. Eu ainda cheguei lá fazendo aí talvez uma dúzia de ceratotomia radial, que era quando estava começando a chegar o Exmer no Brasil. Mas assim, não tinha ninguém com referência em catarata, tudo mais. Que eu acho até que as referências de catarata, mesmo no Brasil inteiro,
elas começaram a surgir com a FACO mesmo. No início, nós vivíamos aqui totalmente isolados no Brasil. Né? Nós tínhamos dificuldades, essas dificuldades a gente tinha que buscar uma literatura escassa, muito pouca coisa publicada sobre facoemulsificação. Na loucura como chama? Da euforia da FACO e tudo mais, né? Eu escrevi um livro, o primeiro livro chama Facoemulsificação Central, que vendeu, parecia água esse processo. Esse foi o que eu peguei. Pois é, então isso aí deu um estímulo para muita gente, né? E logo depois o pessoal me cobrou, então eu fundei um negócio que chamava Proemetropia, que a gente se reunia aos sábados num restaurante em São Paulo, certo, né? E aqui estão todos os bandidos, você vai ver aqui. Depois se transformou no Faco Clube, certo, né? Certo, Faco Clube, certo? Então eu juntava, nós tínhamos o patrocínio da Allergan para isso. E depois eu abri o SOIS, Simpósio Oftalmológico via Satélite. Uma vez cada mês ou cada 2 meses, durante 4 horas fazíamos uma reunião na Embratel e distribuído para todos os auditórios ao vivo 4 horas. No Brasil? No Brasil inteiro. Então vinha, ok, com um cassete, com vídeo, dá uma olhada. Então tinha etapa por etapa. E aqui explicando cada caso, né? Aqui tem o desenho. Esse foi um livro que também deu. Faco Total, um clássico. Faco Total. Essa aqui é a segunda edição, essa é a primeira edição. E aqui, essa aqui podemos colocar assim, ó, aqui. Isso aqui estão todos os homens da época. Livro del Cristalino de las Américas. Isso eu fiz. Esse é o livro mais popular na América Latina. Em 2006 tem a coisa mais... E agora nós fizemos a segunda edição. Essa é a segunda edição, mostra, são 4 volumes. É só digital, não aceitaram fazer. Então ele tem uma própria revista, mas no fundo acabamos tendo... Brincando, tem 15 publicações pesadas aí. Então, eu fiz a faculdade de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, fiz 2 anos de residência lá, né? E aí fui para o Wills Eye Hospital, fiquei lá 76, 77, fiquei 1 ano lá. O curso do Charlie Kaufman, então? Nessa época eu estava lá no Wills, eu fui, levantei 5 horas da madrugada, começava às 8 lá, cheguei lá. E fiz um curso lá de final de semana, né? Eram 2 dias, foi final de 76. Ele tinha as turmas, né? E depois ele até levava a gente numa boate lá em Manhattan, para tocar jazz e fazer a festa. Você viu uma apresentação dele lá, então, lá no... Sim, ele tocou para ele, todo o curso ele fazia isso no final. Nessa época, na realidade, o Wills não tinha Faco ainda, está muito no começo. Tinha um amigão meu lá, esqueci o nome dele, ele fazia oftalmopediatria, ele tem até um livro grosso assim, faz muito tempo. Ele me falou, tem um cara em Miami, que era o Gills. Ele falou, antes de ir embora, você tem que dar uma passada lá com o Gills. O Gills começou muito com as lentes intraoculares, foi um dos primeiros incentivadores. E o Kelman, ele estava implantando ainda nos Estados Unidos, né, a facoemulsificação. Não era uma coisa que se falava muito ainda não. Quando eu comecei, na realidade, em Ribeirão Preto, a gente fazia intracapsular, abria 180 graus, né, e aprendia assim aqui. E lá já estava extracapsular, né. Quando eu voltei, eu já voltei na extracapsular, e não tinha feito nenhuma extra na residência ainda, assim, né? Então eu aprendi lá, fui no olhômetro, que a gente não operava lá. When did you start? When did you graduate exactly? I did 3 fellowships. My last fellowship was over in 1980. So I was doing phaco, and I was the first one to do phaco Bascom Palmer as a resident in 77. 77, perfect. So I started very early. Your first phaco was in what year, and who taught you? I was very lucky. I was at Bascom Palmer Eye Institute in Miami, and Norman Jaffe and Henry Klayman were both on the volunteer faculty. So on Thursdays, I would sneak up after grand rounds, and I would usually go out and play tennis with Norm Jaffe and then watch him operate.
or Henry Clayman. And I became convinced very quickly that phaco was the superior operation compared to extracap. It wasn't because it was faster or there was less hospitalization or less astigmatism. It was because we had a closed eye relative to an open eye, and we could manage any complication better and safer. So I knew right away I wanted to become a phacosurgeon. Troutman introduced the microscope, and we were all taught to do an extracapsular procedure. But that wasn't good enough for me because the eye was open 10 millimeters. Yeah. So I felt that we would be much better off if we went to a 6 millimeter incision, which was 3 millimeters for the phaco, and then opening the incision 3 more millimeters for the implant. And I was so convinced that I would sneak up at night into the lab and do practice phacos. But they wouldn't allow the residents to do phaco, so I waited until Dr. Norton, who was the head of Bascom Palmer, was out of town. And then when he was out of town, I scheduled my phacos. And I did the first phacos as a resident at Bascom Palmer, and I've never regretted that commitment. I finished my third fellowship in 1980, and I immediately began helping any surgeon who was doing phaco with the courses. My first opportunity was with Bob Sinsky, who was teaching one-handed phaco out in Santa Monica, California, and he was a brilliant teacher and excellent surgeon. My second opportunity was with Dick Kratz, who introduced bimanual phaco, and he was down the street a few blocks. But it was wonderful because I went back to the Midwest, which was the most conservative part of America. Mark Twain, the great author, said that if the world came to an end, he'd move to Cincinnati because it would take 10 years longer to arrive. So I brought phaco back to Cincinnati, and my partner, Jim Faulkner, and a few others jumped on board, and we were providing a wonderful service in the Midwest where there was no phaco. Now, only 1% of surgeons were using phaco then. Eu tive essa grata surpresa de ter conhecido o inventor da faca, o Kelman, né? E ele esteve na minha clínica 2 vezes, e quando ele foi visitar o bloco lá e viu que eu operava numa cadeira de dentista, que eu opero até hoje, eu opero em cadeira de dentista, né? Ele assentou na cadeira assim, deu uma risada e falou assim: aqui foi o início de tudo.